O que e quais são os livros apócrifos? Esses livros foram acrescentados à Bíblia Sagrada ou retirados dela? Como e quando a Bíblia chegou ao Brasil? Qual a última maldição da Bíblia Sagrada? Bem-vindos ao canal Do Nada ao Novo. Aqui estudaremos a história humana em sua relação com Deus, desde a criação até a sua consumação, conforme registrado no livro que Deus legou à humanidade, a Bíblia Sagrada. O vídeo que você assiste é parte de uma série baseada no livro Do Nada ao Novo, o Eterno socorre o finito. O tema de nossa narrativa é o Deus que escreve, e seu assunto central é a história da Bíblia Sagrada, desde quando foi escrita até a sua chegada ao Brasil. Neste vídeo nós encerraremos essa primeira parte. Que Deus nos abençoe e nos dirija nessa bendita jornada. Nós trataremos, iniciando, a respeito da história dos livros apócrifos, como eles foram introduzidos na Bíblia Sagrada. Tudo começa em 1546 depois de Cristo. Naquele ano, a Igreja Romana decretou neste concílio que a Vulgata Latina seria sua escritura oficial, proibindo também aos católicos romanos a leitura da Bíblia cuja tradução fosse baseada no texto tradicional ou no texto dos judeus em hebraico. A Vulgata Latina era uma tradução na língua latina do Antigo Testamento. Esse decreto foi uma reação aos reformadores, que iniciaram a tradução e a distribuição maciça da Escritura Sagrada baseada no texto tradicional, ou seja, no texto massorético hebraico e no texto recebido grego. No mesmo concílio de Trento, em que definiu a Vulgata como texto oficial, a Igreja Romana aceitou 7 escritos extrabíblicos chamados apócrifos, como parte do texto sagrado, embora não pertencessem à tradução original da Vulgata feita por Jerônimo, no século IV depois de Cristo. Esses livros também nunca foram incluídos ou pertenceram à Escritura de Israel, o texto massorético. Os títulos dos escritos apócrifos ou deuterocanônicos constantes na Vulgata são Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiásticos e Baruque. Não confundir Eclesiástico com Eclesiastes. E Baruque, embora fosse o nome do secretário do profeta Jeremias, não foi ele que escreveu aquela obra. Devido à sua origem desconhecida, os livros apócrifos foram batizados com esse termo grego, que significa obscuro. Supõe-se que os escritos apócrifos pertenciam a uma obscura tradução grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, os quais nunca foram aceitos pelas igrejas não católicas. Tendo em vista esses fatores, não houve unanimidade mesmo entre os representantes da Igreja Romana no Concílio de Trento na aceitação dos apócrifos como livros inspirados, como ocorrera com os demais, sendo por isso conhecidos ou batizados como deuterocanônicos ou de inspiração secundária. Vamos tratar agora, de maneira muito abreviada, sobre a história da Bíblia Sagrada, como ela foi traduzida para a língua portuguesa. Isso vai acontecer no século 17 depois de Cristo. A tradução da Bíblia para a língua portuguesa se iniciou com um judeu português chamado João Ferreira de Almeida. Ele tinha entre 15 e 16 anos. Convertido ao Senhor Jesus em 1642. Conhecedor do hebraico e do grego, Almeida baseou sua tradução no texto tradicional, concluindo a tradução do Novo Testamento em 1676. Até sua morte, em 1691, Almeida havia traduzido o Antigo Testamento até Ezequiel, capítulo 41, versículo 21.
A tradução do Antigo Testamento foi concluída depois da morte de João Ferreira de Almeida, em 1753, e publicada em 2 volumes. Em 1819, foi impressa a primeira edição de toda a Bíblia na língua portuguesa em 1 volume, correspondente à 13ª tradução em língua moderna da Bíblia após a Reforma Protestante. Por mais de 2 séculos, o texto recebido foi o único texto usado como base para a tradução nas Bíblias de língua portuguesa aqui no Brasil. Atualmente, a única tradução brasileira que tem como fonte o texto tradicional, ou seja, de João Ferreira de Almeida, é a produzida pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, cujo título é SBTB. Vamos falar a respeito da universalidade da Bíblia, que é o livro de Deus para a humanidade. Apesar de Deus ter escolhido a nação de Israel para escrever sua revelação ao mundo, a Bíblia Sagrada não pertence aos israelitas. É um patrimônio de Deus entregue a toda a humanidade, conforme está escrito na própria Escritura. Salomão, em cerca do ano 900 a.C., quando inaugurou o primeiro templo de Israel, ele fez a seguinte oração a Deus: Ouve tu nos céus assento da tua habitação, e faze conforme a tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e não há outro. 1 Reis, capítulo 8, versículo 43 e 60. O Salmo 67, versículo 2 também diz: Para que te conheçam, o mesmo Deus de Salomão, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação, que nós sabemos que veio por Jesus Cristo, o Verbo que se encarnou, o Jeová Filho, e morreu para nossa salvação e ressuscitou, confirmando a sua divindade. Ainda está escrito, pelas palavras de Jesus: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Jesus disse isso mais ou menos no ano 30. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua, se referindo à mulher que lavou os seus pés. Está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 14 e Mateus 26, versículo 13. E ainda está escrito em Apocalipse: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, e tribo e língua e povo. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Além disso, Deus escreveu a sua palavra para milhares de gerações, não para uma única e determinada época. A Bíblia é sobrenaturalmente atual e seus ensinos aplicáveis a todas as gerações humanas, conforme o salmista escreveu. Deus lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou ou que ordenou a milhares de gerações. Salmo 105, versículo 8. A Bíblia é um livro concluído. Na época de Jesus, todo o Antigo Testamento já estava concluído há mais ou menos 400 anos, sendo, então, preservado pelos judeus, no texto que hoje conhecemos como Massorético, o texto hebraico. O apóstolo João escreveu no livro do Apocalipse, que foi o último livro inspirado por Deus e anexado às escrituras anteriores. Um fato muito importante é que o Apocalipse foi escrito por João
mas foi uma revelação direta do próprio Senhor Jesus Cristo depois da sua morte, ressurreição e ascensão. Está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Com o Apocalipse, Deus consumou e encerrou a revelação à humanidade acerca de si mesmo, do passado, do presente e do futuro da criação. Desde a escrita do Apocalipse, em cerca do ano 100 depois de Cristo, as igrejas não mais aceitam novas obras como inspiradas por Deus. Escritos considerados sagrados de religiões como o islamismo, o adventismo, o mormonismo, o budismo, historicamente são desconsiderados pela igreja como obras inspiradas por Deus. Agora vamos falar sobre a maldição da Bíblia Sagrada, que de fato é o alerta de Deus a todo ser humano para não acrescentar nada à Escritura Sagrada e dela nada também retirar. Devido à natureza da Bíblia, Deus, o seu zeloso autor, o Espírito Santo, tem proibido que se lhe acrescente ou retire qualquer conteúdo. Deus alerta que punirá quem acrescentar algo à Escritura Sagrada com sofrimentos infernais e que excluirá das bênçãos prometidas ao seu povo quem retirar algo da sua palavra. Desde o Pentateuco, que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Deus tem feito esse alerta. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Tudo o que eu te ordeno observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Deuteronômio 4:2 e 12:32. No livro de Provérbios está escrito: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, versículos 5 e 6. E finalmente está escrito no último livro da Bíblia Sagrada, no Apocalipse, capítulo 22, 18 e 19. Porque eu, Jesus Cristo está dizendo, testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Portanto, a Bíblia Sagrada deve ser honrada, respeitada e obedecida como palavra de Deus. Muito obrigado por sua audiência. Considere associar-se ao nosso canal, compartilhar seu conteúdo e deixar seu positivo ou negativo, se for o caso. Com a graça de Jesus, começaremos o próximo capítulo, intitulado O Deus Incomparável, onde trataremos a respeito da teologia bíblica, ou do que a Bíblia ensina nela e por ela a respeito do Deus incomparável. Que o Deus da Bíblia Sagrada abençoe você e sua preciosa família.